Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais um encontro sobre atualidades. Antes de eu anunciar qual o tema que separamos para este encontro, alguns comentários aqui. Agradeço muito você que tem participado, feito críticas, feito elogios. Isso nos ajuda muito a avaliar o trabalho. Mas especificamente para vocês que estão nos cobrando sobre o tratamento que vamos dar à renúncia do Papa. Porque até então não falamos disso aqui. Uma explicação. Primeiro, o Vaticano não é um Estado laico. E quando formos tratar desse ponto, podemos, em alguns momentos, até ofender a fé de alguém ao tecer alguns comentários. É só você comparar a capa da revista Capital, Carta Capital, e da revista Veja. As duas capas têm duas visões completamente distintas sobre o mesmo tema. E se nós formos também pensar no seguinte ponto, um concurso público, ok? Um concurso feito por um Estado laico como é o Brasil, não deve se posicionar justamente sobre um tema religioso. Então acredito que não será cobrado esse tema, embora tenha uma relevância muito grande diante do mundo, mas não para um concurso público num país que adota uma ideia laica pela Constituição. Porque ao fazer uma questão justamente cobrando esse fato sobre o catolicismo ao qual o Papa está envolvido, poderá causar uma polêmica muito grande. Então eu acredito que esse tema ficará de fora. E só vamos voltar a ele se durante o conclave seja feita a escolha e nós encontrarmos questões políticas, motivos políticos que motive o nosso comentário, aqui vamos fazer. Perfeito? Dado essa explicação, vamos ao tema. Veja lá, Estados Unidos e União Europeia avaliam as chances do maior acordo comercial do mundo. Este é o tema que o Valor Econômico colocou como manchete. Já a Folha de São Paulo descreveu assim: Estados Unidos e Europa negociam zona de livre comércio. Concurseira, concurseiro, talvez esta seja a maior notícia econômica dos últimos tempos, ok? Este anúncio feito por Obama. E nas suas palavras, veja só o que Obama disse. Estou a anunciar que iremos lançar negociações sobre um comércio transatlântico, abrangente e uma parceria de investimentos com a União Europeia, porque o comércio que é livre e justo através do Atlântico suporta milhões de empregos norte-americanos bem remunerados. Veja só, concurseiro, concurseira. Imaginando o bloco da União Europeia, imaginando os Estados Unidos, que também tem um acordo com o NAFTA, não podemos deixar isso de lado. Este acordo, como eu argumentei, o maior talvez dos últimos tempos, esse anúncio mais importante até então a ser anunciado, vai trazer sérias consequências durante este ano de 2013, 2014 e assim por diante. Por quê? Quero trabalhar alguns números para você mensurar o que está acontecendo neste momento. Estados Unidos tem um PIB de aproximadamente 15,6 trilhões de dólares. Imagine a grandiosidade de tudo isso. A União Europeia, quando soma os 27 países, tem um PIB de aproximadamente 16,2 trilhões de dólares. Isto significa praticamente metade do PIB do planeta em apenas 2 blocos econômicos. Isto indica também
a má distribuição de riquezas que o planeta vive. Por que os Estados Unidos e a União Europeia resolveram fazer esta negociação, resolveram ampliar este livre acordo? Uma ressalva aí, não é uma coisa nova, perfeito? Não é um dado que está começando agora no segundo mandato do Barack Obama, já que esse acordo foi feito justamente no seu principal pronunciamento. Esse acordo já começa lá quando foi feita a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas por enquanto ainda não deu certo e já explico. Mas por que agora ele começa a ganhar força? Vamos fazer algumas ponderações. Se você fizer uma análise dos últimos 20 anos, nós passamos pela Guerra Fria, perfeito? Onde tinha apenas duas potências, o mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e a briga era o quê? Ideológica, capitalismo e socialismo. E neste momento da Guerra Fria, ninguém ameaçava nem os Estados Unidos e nem os países que figuravam entre os mais ricos. Vamos citar aí, Estados Unidos, claro, Alemanha, claro, no caso aí a Alemanha capitalista, e o Japão e a Inglaterra. Eles reinavam soberanos como os países mais importantes do ponto de vista econômico. Só que quando você para analisar os últimos 10 anos, a China entra numa configuração que acaba atrapalhando todo esse jogo de xadrez que estava posto e os países capitalistas conseguiam trabalhar dessa forma sem nenhum conflito. A China entra e se torna a maior potência, ou melhor, a segunda maior potência e com perspectiva de na próxima década se tornar a maior potência econômica. Isto tem assustado Estados Unidos e a União Europeia. Por causa disso, sentam à mesa o Durão Barroso, que é o presidente da Comissão da União Europeia, e Barack Obama. E a partir daí, eles resolvem armar um plano para tentar superar a China neste problema. Segundo Barack Obama e José Manuel Durão Barroso, foi dado um grande passo para as negociações de um acordo amplo de livre comércio com as 27 nações que compõem a União Europeia e os Estados Unidos. Por que um grande passo? Vamos lá. Veja só, um número para você pensar. O comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia supera a cifra dos 2 trilhões por dia, concurseiro, concurseira. Embora já seja bastante diminuída as alíquotas alfandegárias que existem entre Estados Unidos e a União Europeia, em torno de 3%, mas se ainda assim conseguirem reduzir mais esses problemas, acredita-se que será acrescentado 180 bilhões de dólares no comércio nessa área do Atlântico Norte. Isso significa o quê? Gerar uma grande quantidade de emprego para esta região do planeta que vive uma séria crise financeira desde 2008. Você deve estabelecer essa relação aí. Esse anúncio não foi feito porque tudo está bem entre a União Europeia e os Estados Unidos, e sim porque eles estão vivendo uma crise e a China vem ameaçando de maneira muito forte não só a União Europeia como os Estados Unidos. Mais um dado que eu quero conversar com você. Pode dar errado? Tem empecilhos para atrapalhar o desenvolvimento deste bloco? Vamos a alguns pontos. Por exemplo, o que os Estados Unidos vende para a União Europeia? Alimentos, carne, vende para eles, cereais. E isso é um ponto que pode atrapalhar. Por quê? Veja bem, a União Europeia, os países da União Europeia, boa parte deles, tem aversão a produtos transgênicos.
Inclusive o Brasil, em muitos casos, tem problemas para exportar a soja transgênica. Este é um fato que pode emperrar a negociação. Outro ponto que pode atrapalhar. Normas, por exemplo, de segurança nos automóveis. E nós sabemos que os Estados Unidos é um grande fabricante, idem para os países da União Europeia. Cada país tem normas diferentes. Automaticamente, unificar essas normas também não vai ser uma tarefa fácil. Vai causar uma enorme discussão e também pode emperrar. Outro detalhe, a União Europeia fabrica aviões, idem para os Estados Unidos, mas cada um quer manter a sua indústria, quer que a sua indústria se desenvolva, quer vender os seus aviões. E cada avião segue um modelo, segue uma norma. Será que eles vão conseguir superar todos esses problemas que não superaram nos últimos 50 anos? Será uma tentativa, é uma busca, mas nós vamos ter que ainda esperar o desenrolar dessa história ao longo de 2014. Mais um ponto que eu quero que você guarde em relação aos problemas que envolvem este acordo. Falei até então dos problemas internos que existem do lado da União Europeia e do lado dos Estados Unidos. Mas quando nós pensamos em acordo comercial, o que precisa? Pessoas para comprar, perfeito? E sabemos muito bem que a União Europeia, nos últimos anos, tem uma recessão tremenda, vou usar essa palavra aí para dizer que eles não têm pessoas para consumir. O número de reposição de habitantes, segundo os demógrafos, que é 2,1, há muito tempo está abaixo nos países da União Europeia. Idem para os Estados Unidos. Depois de 2008, as mulheres passaram a ter menos filhos. Vou tratar desse tema numa próxima aula com mais atenção. E se tem-se menos filhos, é claro que tem menos pessoas, automaticamente menos consumo. E veja só o que eu vou te dizer agora, concurseiro e concurseira. Na próxima década, a China, segundo dados, vai colocar 400 milhões, vou repetir esse número, 400 milhões de habitantes na área urbana. Ou seja, as pessoas vão sair da área rural para a área urbana, mudando o modelo de consumo. 400 milhões significa 2 Brasis, que em 10 anos tornar-se-ão consumidores. Isso dará à China um impulso de consumo muito grande mesmo. Então nós vamos ficar atentos porque esses dados vão gerar conflitos entre os dois blocos. A China com certeza não vai aceitar ficar de fora da repartição deste bolo. Mais alguns dados que você deve registrar. Segundo informações divulgadas pela Reuters, o comércio bilateral de bens entre Estados Unidos e União Europeia soma atualmente mais de 600 bilhões de dólares. Companhias norte-americanas investiram cerca de 1,9 trilhão de dólares em produção, distribuição e outras operações na União Europeia, muito mais do que a China ou em qualquer outro lugar do mundo. Companhias da União Europeia investiram cerca de 1,6 trilhão de dólares dentro dos Estados Unidos. Percebe-se por aí que existe sim uma troca já de valores entre eles na hora de instalar suas indústrias. E é claro que isso não é feito de forma sem planejar, principalmente quando eu digo que a China vem assustando esses países. De acordo com concurseiro, com o editorial publicado na Folha de São Paulo, as negociações para chegar a um acordo, tal como antevisto pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, deveriam terminar até 2015. Se bem-sucedidas, produzirá um Leviatã responsável por 1/3 do comércio do planeta.
Eu fiz questão de citar esta palavra aí, Leviatã, esta figura de linguagem, porque esse texto, por exemplo, da Folha de São Paulo, pode ir para uma prova que cobre atualidades, mas automaticamente pode ser questionado na matéria de português. O que essa figura de linguagem quis mostrar? Por que Barack Obama usou esse termo, justamente, Leviatã, para dizer a monstruosidade, a grandiosidade que pode ser esse comércio e tentar assustar o dragão chinês, né, já que a China sempre é vista como este dragão, esse símbolo que para eles é tão importante. Se vão conseguir, não sabemos, mas o tema está posto e vai sim, com certeza, ao longo de 2014, aparecer diversas vezes nos jornais e você deve ficar atento a isso. Concurseira, concurseiro, para encerrar este encontro, eu separei uma questão que nos ajuda a entender como as bancas podem elaborar questões sobre o tema. Tratamos, é claro, de um fato que é a globalização. Tratamos da formação de blocos econômicos, que nada mais é do que o resultado da globalização que se intensifica cada vez mais nos nossos dias. Vamos então ao enunciado. Acompanhem para vermos o que podemos tirar daí. A União Europeia representa o mais complexo e avançado estágio de integração entre países. Acerca da integração da Europa, pode-se afirmar, letra A, o Tratado de Maastricht tinha por objetivo promover a união econômica e monetária e adotar uma política externa e de defesa comum. Concurseira, concurseiro, esta é a nossa alternativa correta. Demos sorte aí, vamos imaginar que esta fosse uma prova. Você já teria acertado e passaria para as outras questões. Então, são vários termos, vários itens que vão ser citados na sequência que eu aconselho que com mais tempo você se aprofunde. Mas o Tratado de Maastricht, por exemplo, abarca todos esses dados que eu acabei de ler. Por exemplo, uma defesa comum para o bloco da União Europeia, que deve ser revisado se acaso os Estados Unidos entrar nesse acordo. Vamos ver o que diz a letra B. É claro, agora nós vamos ver só o erro que existe aí, mas também é uma informação que nos ajuda. O Tratado de Maastricht visava impulsionar a união econômica e fomentar uma política de restrição à integração dos países do leste. Concurseiro, veja só, os países do leste, podemos entender aqui, aqueles que estavam ligados à antiga União Europeia, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não, eles queriam sim trazer esses países e só conseguiram a partir da queda do Muro de Berlim. Portanto, aí está o erro nesta afirmativa. Afirmativa C. O Tratado de Roma tinha por meta a constituição do mercado comum europeu, por meio da criação de uma moeda única de integração dos países do leste. Olha só, concurseiro, concurseira, por que só dos países do leste? Sendo que o oeste da Europa começou esta integração antes. Então, o erro nessa alternativa está no fato de dar exclusividade aos países do leste europeu. Abandona esta alternativa e parte para a letra D, que diz o seguinte, me acompanhe. O Tratado de Roma objetivava a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, através do estímulo à cooperação econômica e às alianças políticas. Vamos lá, importante falarmos sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que pode ser entendida também como SECA. Pode vir na sua prova dessa forma, apenas como a sigla. O objetivo desta organização era justamente trocar
duas matérias-primas importantíssimas, que é o quê? Carvão e aço. O carvão para derreter o ferro e transformar no aço, que é matéria-prima para inúmeras indústrias e assim ajudar a União Europeia a se desenvolver. Ou seja, foi a SECA o embrião de todo este bloco que hoje é o maior bloco econômico que existe em nosso planeta. Concurseira, concurseiro, encerro aqui então esse tema, que, repito, é um dos mais importantes do ponto de vista econômico já feito nos últimos tempos e que muito será cobrado e provavelmente nós vamos retornar a ele para falar outros pontos em um momento adequado. Me despeço então desejando a você bons estudos e uma ótima prova.